Comunicação na indústria farmacêutica vai muito além de falar de remédios. Como engajar 8.000 colaboradores e contar a história por trás dos produtos. Do Jornal Mural ao podcast, da intranet à TV corporativa. O desafio é comunicar sem perder a essência. Vamos descobrir como a União Química está fazendo isso? Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Leonardo Tristão e eu tô junto com a minha grande amiga e fera, Ana Marim. E hoje, quem a gente tá recebendo aqui, Ana? Então a gente recebe hoje aqui o diretor de marketing institucional da União Química, Felipe Granzotto. Ele trabalhou em emissoras de rádio, televisão, tem passagens por agências de marketing e assessoria de imprensa. É formado em jornalismo com MBA em gestão estratégica de marketing e conta com muito conhecimento, comunicação e gestão de marketing e vai compartilhar isso com a gente hoje. Felipe, muito obrigado por estar aqui com a gente. Te falei, né? Você foi meu companheiro de carro, né? Pegando dicas no programa Pit Stop e hoje estou tendo esse prazer de bater um papo com você. Muito obrigado por doar seu tempo pra gente, cara. Prazer te receber aqui. Eu que agradeço, Léo, Ana, obrigado pelo convite. Cara, o prazer é todo meu. Falar daquilo que a gente gosta, falar daquilo do que a gente faz, né? Eu acho que quando a gente fala de comunicação, eu sempre tenho um lema na minha cabeça, né? Comunicação é aquilo que chega, não aquilo que sai. Né? Uhum. E como é que você consegue fazer falando menos, né? Quando você fala menos e entrega mais é a melhor forma, né? E quando você precisa explicar menos, é prova de que a comunicação foi bem feita, né? Então, eu acho que esse é o nosso desafio diário, fazer bem feito o arroz com feijão, que é o mais difícil. Quando você citou, né, esse novo desafio profissional que eu tenho, que é a comunicação, o marketing institucional da União Química, é um desafio enorme porque você tem 8.000 pessoas de diferentes formações, de bases diferentes, Sim, com áreas de atuações diferentes. Gerações diferentes. Gerações diferentes. É mais heterogêneo impossível. Você tem 9 fábricas no Brasil, uma fora do país. Você tem 3.000 colaboradores que sequer acesso a e-mail têm, que dependem única e exclusivamente do Jornal Mural, o bom e velho Jornal Mural, que os caras ficam sem celular dentro da fábrica, que ele só pega o celular na hora que ele sai do vestiário, e aí você tem que pensar em como esse cara, na hora que passa pelo Jornal Mural, ele vê o QR Code, ele consegue ser incluído em todas as comunicações da empresa. Né? Porque é muito fácil, né? Eu sempre falo, é muito tranquilo você fazer ali pro cara que tá no centro administrativo, né? No administrativo, Sim. com ar-condicionado, banheirinho bonitinho, mesa, notebook e tal. E o cara que tá lá na operação 8 horas por dia, né? Ofertando, trabalhando em cima do core business da empresa, né? Do produto, da dispensação do medicamento. Como é que você faz? Como é que você inclui todos os personagens envolvidos na cadeia produtiva para que ele se sinta parte, que nenhuma informação estratégica não passe por ele, né? Ele seja incluso nisso, né? Então, esse é o nosso desafio, é o que você disse. Nós temos diversas ferramentas e mais importante do que ter uma variedade de ferramentas é saber qual funciona melhor para cada um. Né? Poxa, beleza, eu sou o cara de operação. Putz, eu tenho uma revista corporativa que é distribuída para todo colaborador a cada 2 meses, que ele recebe. Versão impressa, essa? Versão impressa, mas eu legal. tenho um Jornal Mural. Putz, bacana. Essa revistinha, qual que é o objetivo? Revistinha, o povo vai ficar bravo comigo, né? Mas na verdade ela se chama Conexão, é uma revista bimestral. Mas a ideia é gerar o employer branding. É mostrar, é fazer com que o colaborador seja o primeiro a se orgulhar da empresa que ele trabalha. E segundo, eu sempre digo isso por onde eu passei e por onde eu for passar no futuro. Nós temos a capacidade de influenciar positivamente ou negativamente todas as pessoas. Nós temos uma média de 3, 4 pessoas por casa. Tô falando que eu tenho um público então de 32.000 pessoas. 30.000 em média, vai? Que eu posso impactar positivamente ou negativamente. E aí, o que eu estou fazendo com eles? Nada? Não. Eu tenho que garantir que esse colaborador leve o conteúdo para casa e que ele replique o conteúdo. Para que as pessoas saibam que você, a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos, eles saibam que você é a Ana que trabalha lá na empresa tal, que você é o Léo que trabalha na empresa X. Agora, se você não empresta a credibilidade do seu CPF para o CNPJ e vice-versa, você não faz a construção de nada. Você não cria pilar, você não cria orgulho em pertencer.
Então eu sou um cara... Senso de pertencimento, né, Senso Felipe? de dono. Porque essa questão é impressionante. Eu acho que nós como seres humanos, nós somos sociáveis, Sim. né? E uma das coisas mais poderosas é isso, senso de pertencimento, né? E a gente, durante um tempo, eu vou falar por mim, eu não posso generalizar isso, porque isso tem um pouco a ver com a minha formação, né? Comunicação para um cara que é de exatas é um mundo tão distante, do tipo assim, que você não entende a importância que tem, e eu só entendi a importância quando eu me tornei líder. Sim. Porque do tipo assim, hoje, vamos lá, eu saindo da faculdade, programador, desenvolvedor de software e tudo, não interessa o que você faz, a sua vida é permeada por comunicação. Sim. Você querendo ou não, né? Então, você diz assim, não gosto de me comunicar com pessoas. Você fala, cara, sinto muito. Pra mim, você tá dizendo assim, eu não gosto de respirar. Tudo bem, você não gosta, mas você vai ter que se comunicar. O que pode acontecer é você não saber fazer a comunicação. Isso, exato. Eu não sei fazer. E isso acontece comigo em alguns momentos, não é em um só, não. Mas hoje, Felipe, a gente é uma empresa de engenharia, tudo bem, desenvolvimento de soluções. Acho que nos últimos 8 anos a gente mudou um pouco o perfil da Performa, né? Mas no início a Performa era uma empresa de engenharia, né? Então, comunicação era um assunto negligenciado por N motivos. Cara, só que toda análise de causa raiz, cara, é brincadeira. 100% das análises de causa raiz que a gente faz de algum problema que aconteceu, ou num projeto, ou com um cliente, ou envolve comunicação. Sim. Dificilmente é um problema técnico que alguém não soube resolver. Porque numa empresa, alguém sabe resolver aquele problema até. Pode ser que sua equipe não saiba. Mas você troca uma ideia com um, você se comunica com um, se comunica com outro, chega... Normalmente, quando a gente tem um problema que não se solucionou, você vai olhar a causa raiz. Puta, mas isso aqui foi uma falha de comunicação. Um que não avisou o outro, que falou que não ia fazer, que fez, e no final ninguém avisou o cliente. Pronto, virou um problema de comunicação. É o que você falou, negligenciou, deixou de ser importante aquilo que era importante. Isso. É não tratar com prioridade fatos importantes. Às vezes, com uma simples conversa e mostrando para a pessoa que ela era importante na cadeia, você teria resolvido a questão. Exatamente. Né? Por isso, quando você falou da revista, da conexão, é isso. É você manter... Sabe aquela história, todo mundo lendo o mesmo jornal, tá todo mundo na mesma página, sabe a direção que a empresa vai. Você pode não concordar com a direção, mas você sabe qual é. Claro. Né? Tudo bem, é difícil conseguir consenso numa empresa com 8.000 pessoas. Então, beleza, né? Então a gente não vai ter consenso, mas a gente vai ter unidade na comunicação. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Exato. Como a gente falha com isso, cara? De ouvir em reunião, desculpa te interromper, Felipe, perdão. De ouvir em reunião assim, puto, mas eu não sabia que era pra fazer isso. Cara, a partir do momento que o cara fala isso, eu tomo essa falha como sendo minha como líder. Porque se ele não sabia, foi uma falha minha de comunicação. Total. E aí a gente volta porque eu te falei, cara, a gente vai fazer análise de causa raiz, problema de comunicação. As empresas no passado, aí já é uma pergunta, né? Eu não tenho essa impressão, né? Mas porque eu estava muito fora da área. Mas mesmo comunicação interna, na minha cabeça é um assunto que ganhou força dentro das empresas, sei lá, nos últimos 10, 15 anos. Porque as empresas também não tinham muito essa preocupação. Ou eu tô enganado, isso sempre existiu? Bom, vou te falar de um cara que tem 38 anos e que, assim, eu vivi os últimos 15 dentro de indústria farmacêutica, né? Mas eu sempre fui um cara envolvido com comunicação. Como você citou na época, eu trabalhei 15 anos também antes em emissoras de rádio e TV. E o grande ponto é o seguinte, quando você fala de comunicação, da importância e de como você usa ela como um canhão propulsor de pessoas e de negócios, você vê muitas vezes que se eu não utilizo a minha liderança e eu cascateio para eles e peço para que eles cascateiem com a mesma importância, óbvio, fazendo certos filtros, mas com que eu passe esse direcionador, você cria feudos dentro das empresas. Sim. Porque aí cada líder vai criar uma empresa dentro da empresa. Né? Isso às vezes acontece. Mas se você tem uma liderança forte o suficiente, que você mostre e você evidencie quais são as prioridades, a chance de você criar os feudos é bem menor. O que você pode fazer como líder é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Criar células de sobrevivência. Muitas vezes no lugar que você trabalha, as pessoas
tendem a falar, é uma empresa dura, difícil, complicada. Empresa, né, de dono e tal. Eu sempre trabalhei em empresa de dono, sempre, minha vida inteira. Eu trabalhei em loja de roupa, trabalhei na BMW, trabalhei na Richards, trabalhei na MS, trabalho agora na União Química, trabalhei em emissoras, né, de televisão, sempre foi empresa de dono. Ok. Mas é a vontade do dono. Não, não é a vontade do dono. Ele deu o norteador. Eu, como técnico, eu levo conhecimento daquilo que o know-how, aquilo que eu coloco em prática. Se a decisão do dono for diferente, eu tenho a minha consciência tranquila que eu levei a parte técnica ali. Isso, exato. Se por milhões de motivos aquilo não foi pra frente, ponto. Nos últimos 3 anos eu comecei a trabalhar mais com essa parte de comunicação interna. E eu passei a ver o quanto que, quando você unifica a comunicação interna e externa, você cria esse pilar muito mais forte. E aí eu começo a responder a sua pergunta. Por quê? Na minha experiência, pelo menos nas empresas, eu sempre via que a comunicação interna ficava dentro do RH. Não que isso seja ruim, tá? Mas eu acho que quando você unifica, e eu estou tendo essa experiência pela segunda vez aqui na União, você coloca a comunicação interna junto com o marketing institucional e a comunicação externa, você fortalece a união, você fortalece o padrão, a padronização de informação que você vai levar, e o mais importante, aí você gera o orgulho. Por quê? O primeiro cara que eu vou informar não são meus stakeholders externos, mas é o colaborador. Eu sempre falava assim, isso, Felipe. Por outras casas por onde eu passei, eu falava assim, cara, fiquei sabendo do patrocínio pelo Sport TV. Isso é ruim Tava lá demais. domingo à tarde, de repente eu via, sei lá, logomarca num carro, ou num jogo de vôlei, uma placa na quadra. Eu falava, cara, a gente não fomentou isso dentro da empresa. O quanto que é ruim isso? Porque você se sente traído. Você fala, poxa, eu que sou o cara que ajuda a construir, não fui envolvido nisso. Nem tô sabendo. Olha que ruim. Diferente de eu falar, Ana, assiste o Sport TV às 2 da tarde, você vai ter uma competição assim, assim, assado. Coloca a sua família lá na sala de casa, liga para todo mundo ver que a sua empresa é tão grande que está patrocinando o evento X. As pessoas vão conectar você à marca e isso vai reverberar. Então, a forma de você sempre fazer com que o colaborador seja o primeiro a saber de tudo, coisas boas e coisas ruins, mostra transparência. E isso vai criando credibilidade. Isso vai chancelando você. Isso vai dando orgulho em pertencer para momentos bons e ruins. Porque na hora que a coisa tá boa, eu tô do lado da empresa. Na hora que tá ruim, eu lembro dos momentos bons e falo, cara, agora é a hora que a empresa precisa de mim. O colaborador precisa saber que a empresa conta com ele, que é o lance da jornada. Então eu não sei, eu acho que hoje nós vivemos uma época, uma fase, que tudo é muito raso, né? Eu participei de um evento do INSPER que eles falavam sobre a mudança do mundo VUCA para o mundo BUNNY. BUNNY, isso. E o mundo BUNNY, para quem não sabe, é o que eles falam de mundo líquido. É tudo muito rápido, volátil, as coisas mudam. Hoje o que é prioridade não se torna mais amanhã. Tem uma frase do Jô Soares que eu acho muito assim impactante, né? E aí ele falava do brasileiro, mas eu acho que todos na verdade são assim. A memória da pessoa dura até a próxima tragédia. Então, assim, a gente teve, por exemplo, um avião que caiu aqui no centro de São Paulo numa sexta-feira. Na segunda-feira, a fala do Trump já é mais importante. E aí um outro avião arremeteu. Eu já esqueci daquele avião de sexta-feira. E aí Qual avião? Então, exato. Né? As pessoas, a memória, tudo que é bom e é ruim passa muito rápido. Quando eu corria de carro, eu tinha um piloto muito amigo meu, que era o Antônio Jorge Neto. Ele correu de Stock Car há muito tempo, correu de moto e tal. Até foi o único brasileiro que ganhou uma etapa de 100 milhas em Daytona, de moto. Que legal. Foi um dos poucos brasileiros, um dos poucos pilotos que teve sucesso em carro e em moto, né? E ele, o Netinho, ganhou em Daytona em 1982. Mas voltando à referência. O Neto, ele falava pra mim, Felipe, sabe qual que é o problema da carreira de um piloto? Ele é sempre a última corrida dele. Ele pode ter sido campeão no ano passado, mas você começou 2 corridas, você não foi bem, você tá acabado. Pega o Hamilton. A gente estava falando aqui, antes da gente começar, Hamilton, 7 títulos mundiais. Dos 7, 4 na sequência. E era para ter sido 7 na sequência, porque ele perdeu pro Rosberg. Então olha que absurdo, já era para ele ter um 8º título. Ele ficou 3 anos sem ganhar na Mercedes, ele foi esquecido. E muita gente acha que ele agora vai para a Ferrari para tomar pau do Leclerc, né? Para perder do Leclerc, porque ele é um cara que já tá com 40 anos, não tá no auge. Será que a gente não está sendo muito imediatista? Será que a gente não está esquecendo a trajetória do cara? Será que a gente está esquecendo que ele é o maior piloto em números,
com todos os maiores recordes da categoria. Então eu acho que quando você fala isso, tipo, será que não passou a ser uma prioridade agora? Eu acho que estamos tendo uma atenção diferente de notar que se nós não fizermos isso, a gente vai para um abismo. Você não vai criar o orgulho em pertencer, você não vai dar atenção, e a gente fala que é o problema da geração, né? Nos meus times, eu sempre tive, por exemplo, uma variedade de faixas etárias. Uhum. E eu não gosto de, às vezes, parametrizar, digamos assim, e falar assim, os jovens de 25 anos são um problema no mercado de trabalho. Não, eles não são um problema. O ponto é, eles são muito diferentes da minha faixa etária, que eu sou um cara de quase 40 anos, mas eles são muito mais exigentes em um monte de ponto. Talvez essa geração de agora, ele não queira as responsabilidades diretas que às vezes o cargo traz do que eu com 40 assumi ao longo da minha trajetória. Uhum. Eu vi muitos exemplos, por exemplo, de jovens que trabalharam comigo, que eles falavam, Felipe, eu não quero ser seu sucessor. Eu não quero ter a responsabilidade de ter que chegar e sentar para falar com o acionista. E de talvez ouvir muitos nãos. A gente veio pra cá hoje falando disso, né? Do quiet ambition, né? O cara, eu tô bem aqui. Exato. E tá tudo bem, e eu porque não tô tem infeliz. espaço pra todo mundo, né? Tem eu não tô espaço pra todo infeliz. mundo. Eu tô bem. Né? Eu tinha uma situação com uma pessoa da minha equipe que eu falava assim, você é a minha sucessora. Eu quero que você seja a minha sucessora. E ela falava assim, Fê, mas eu não quero ser gestora. Eu quero ser especialista. Uhum. Porque eu quero cuidar do meu quadrado. Eu não quero, além dos meus problemas, ter outros problemas. E eu falei, ok. Porém, isso pode ser que limite a sua carreira. Você sabe disso? Ela falou, não, eu sei. Tô tranquilo com essa decisão. Igual... Eu já era o cara, Felipe, que sentava com o meu chefe e falava assim, cara, o que eu preciso fazer pra ficar com o teu lugar? Os tempos mudaram. Eu ficava olhando pra cara dele, esperando uma resposta. Ele falou, mas não, ele falou, mas eu não quero sair daqui. Eu falei, então, mas eu quero tá aí. E aí? O que a gente vai fazer? Né? E é diferente. E não tem certo e errado. De novo, eu acho que é uma questão de comunicação. Você conversar abertamente para entender as necessidades de cada um. Eu também concordo com você nesse ponto que você fala, sabe, Felipe, de que as pessoas só são diferentes. Exato. Né? Não é melhor nem pior. Né? É uma diferença, não sei se geracional, enfim. Acho que o geracional tem um pouco a ver, né? Porque isso reflete um pouco também do ambiente onde eles cresceram e o ambiente onde a gente cresceu, né? Eu tenho 49, então eu sou uma geração um pouquinho na sua frente, né? E essa galera que você tá falando é uma geração atrás, né? Na área de TI, né, eu acabo lidando com uma galera mais nova. O pessoal, a faixa etária da Performa é 30, 31 anos, né? Então é um time muito novo, né? Por natureza, né? Sim. Não tem nenhum etarismo envolvido nisso, até porque os caras sênior da empresa são todos mais velhos, né? Não tem essa. Mas realmente é diferente. A forma como eu geria a Performa 8 anos atrás é completamente diferente da forma como eu faço a gestão. Giro? Como eu faço? Gerir. Gerir, né? Como eu faço a gestão. gestão. Pronto, vou te dar uma dica. Como eu faço a gestão. Quando você não souber o verbo, substantivo. Substantivo, acha uma palavra ali equivalente. Boa, maravilhoso, maravilhoso. Ficou em dúvida com a conjugação, segue o baile. Ô Felipe, você... A forma desculpa, Ana. A forma como eu faço a gestão é diferente. E por que ela é diferente? Porque eu mudei ao longo do tempo, é normal. E porque o perfil das pessoas que eu lidero mudou. Total. E aí você tem que ir se adequando. Eu não sei se eu fosse uma estátua, do tipo, não, é do meu jeito e ponto final, se seria o ideal. Né? Não estaríamos aqui se você fosse uma estátua. Muito provável. E outra coisa, o mundo mudou muito. Eu trago essa referência de casa. O meu pai, ele é fotógrafo e trabalhou 50 anos na Prefeitura Municipal de Campinas, cidade de Campinas, fotografando 19 administrações. Ele sempre falava, né? Ele era o bom colaborador, porque os governos passaram e ele sempre ficou. Ele ficou. Porque ele, né, foi concursado público e tal. Você consegue imaginar hoje, na nossa geração, alguém trabalhar 50 anos na mesma sala, no mesmo emprego, tudo? Tem situações que eu passo do meu trabalho, do meu dia a dia por onde eu passei, e às vezes eu falo para ele, ligo para ele à noite, ele fala assim, pô, Lipão, acho que eu não conseguiria lidar com esse tipo de situação. Porque a geração dele não foi preparada para isso. Não porque é bom ou é ruim, mas talvez a nossa geração foi sendo lapidada e a gente acha normal. Nossos pais viveram um período muito difícil, né, Felipe? Sim. Então eles buscavam o quê? Estabilidade. Total. E aí o emprego público, ele era atraente. Ele não era atraente porque pagava salários maravilhosos, porque você tinha destaque, porque você era... Não, é porque você tinha estabilidade, ponto.
E eles viveram um período onde isso era importante. Sim. Então, Não, meu Ok. pai sempre dá o exemplo. Ele teve propostas da revista Manchete, da revista Veja, nossa. isso lá na década de 80. Sonho de qualquer um, né? E ele falou assim, cara, onde é que tá a editora Block, que fazia a Manchete? Faliu, Sim. desapareceu. E a Sim. Veja? A Veja tá cada vez menor. É. Ela continua com a relevância dela, Sim. mas, cara, não tem mais aquele 1 milhão de Não tem o exemplares sendo alcance que impresso. tinha, exato, né? exato. Ele continua ainda sendo uma repercussão dos fatos, né, uma análise, mas é mais difícil uma pessoa falar, putz, vou esperar a Veja chegar sábado à tarde em casa. Já é bem mais, né? Você vai lá e vê um podcast de alguém, né? Ouve o podcast, vê uma coluna em algum site e tal. Então, eu acho que as prioridades mudaram, a forma como as pessoas consomem conteúdo, o que a gente tá fazendo aqui hoje, eu acho que é uma prova disso, né? A gente tem muita gente que consome podcast. Eu venho pra cá hoje ouvindo um podcast, né? Sobre geopolítica, que é uma coisa que eu gosto, né? E Minha Felipe? mulher me indicou e eu fui lá e ouvi. Então, Pegar esse seu gancho que você falou sobre trajetória, sobre gerações, a gente pega uma gigante como a União Química, que fala para mais de 8 mil colaboradores. O que vocês estão fazendo lá de ações para garantir o tom de voz? Que você fala para diferentes públicos e, por exemplo, esse próprio podcast. Como que você faz que o pessoal que está lá no dia a dia da fábrica tenha acesso? primeira coisa que eu tô há pouco mais de um mês na companhia, né? E assim, o desafio que eu fui tendo em cada reunião de integração foi montar um quebra-cabeça na minha cabeça, né? Legal. Porque eu sempre falo assim, tem a versão da Ana, tem a versão do Léo e tem a verdade. E aí você vai tentando montar isso de uma forma que fique fácil para você, como um cara de comunicação, fazer a leitura. Uhum. Por quê? Às vezes você tem visões do cara que tem bastante tempo de casa. Você tem visões, às vezes, né? Você tem sempre 3 versões. O cara que é resistente, o cara que é neutro e o cara que é otimista. O early adopter. Que é o promotor, né? Que é o Exato. que gosta. O que eu vou pegando de cada um deles para entender, poxa, esse é um pilar. Primeira coisa, eu acho que você tem que construir pilares claros para o colaborador. Uhum. E, na União, a gente tem uma coisa muito bacana, que é o quê? Nós temos 5 unidades de negócio. Uhum. Nós temos farma, que aí fala de genéricos, medicamentos OTC. Você tem hospitalar, que mexe com essa parte de licitação, de atendimento nos hospitais. OTC são os que não precisam de receita, né? Isentos de prescrição. tá. Exato. Que aí é aquele que fica ali para trás, Isso. para frente do balcão. Você tem, além do hospitalar e do farma, que são essas duas, a parte de prescrição médica, que a gente tem uma unidade chamada Genon, que é super relevante. Pra você ter uma noção, nós somos líderes quando a gente fala no mercado de oftalmologia, mas Legal. líderes assim com uma Legal. larga vantagem, Bacana. uma larga margem para o segundo e terceiro colocados. Depois a gente tem a Gener, que é uma unidade de negócio focada para a saúde animal, tanto pequenos pets quanto grandes animais. Legal, não sabia né? disso. Então a gente temos algumas das nossas 9 fábricas, elas são destinadas para a produção de medicamento para gato, para cachorro, para vaca. E a gente também tem uma área chamada outsourcing, que é o quê? Nós produzimos medicamentos para indústrias nacionais e para multinacionais. Uhum. O desafio de comunicação é muito maior, então. E sabe qual que é o maior desafio? Conseguir passar a real percepção. Nós somos, e eu falo isso com toda a modéstia do grupo, não é Felipe que tá falando, eu tô falando aqui com o CNPJ que me empresta, com o meu... Com o crachá, Cadê? né? Ó, cadê meu crachá aqui, ó? Com o meu crachazinho que tá aqui, ó. Ó lá, Aí, ó. com o meu Boa, crachazinho. O meu crachazinho traz o seguinte, de que forma é que eu consigo valorizar esses pilares que a empresa tem? Uhum. Então, criar essa narrativa, criar esse storytelling e conseguir passar isso para todos os meus stakeholders, que aí, só nessa junção que eu falei aqui, eu tô falando de público consumidor, público final que vai na farmácia, eu tô falando do balconista e do farmacêutico, que faz a dispensação, eu tô falando do cara da distribuição, porque tem alguns lugares que você depende de distribuidores, por mais que nós temos a nossa distribuição própria. Nós somos hoje uma das pouquíssimas companhias que tem distribuição própria em todos os estados brasileiros. Legal. Eu estou falando de relacionamento com o médico e eu estou falando ainda com o veterinário para fazer a dispensação também. Então, como é que você consegue pegar todas essas pessoas, todos esses profissionais envolvidos e criar um discurso parrudo que o cara veja os produtos e fale, poxa, essa marca tem credibilidade. Uhum. Porque é o que eu falo. Quando você tem 5 unidades de negócio que basicamente cada uma delas se destina para um foco diferente, você agrega, você soma. Por quê? Você está oferecendo saúde, seja para o humano, seja para o animal. Uhum. E você está mostrando a variedade de possibilidades que você tem de oferecer isso.
quais os mercados, como você chega, e que todos eles você usa o seu padrão de qualidade, tecnologia e inovação aplicado nas 10 fábricas, 9 no Brasil e uma fora. Né? Então, como é que eu crio essa narrativa de uma forma atrativa, interessante e principalmente sincera? Que às vezes eu falo isso com o meu time e com as demais pessoas que eu converso no dia a dia ali. A gente não vai criar nenhuma mentira. A gente vai evidenciar as verdades. Sim. Eu vejo um monte de pílulas muito mal contadas às vezes. Cara, Felipe, eu tenho muito essa sensação lá na... Tipo assim, a gente faz já um monte de coisa boa, só não mostra. Não embala pra presente. Você faz o mais difícil, que é o quê? Que é fazer. Ó, as coisas boas estão aqui, que adorei. A gente não embala pra presente. É isso, e a comunicação, ela ajuda muito nisso, né? De você conseguir... Cara, eu não tô criando nada. Eu não tô contando mentira. Não. Eu só tô te mostrando o que eu já faço. E eu sabe o que eu tento fazer na discussão às Cara, vezes? isso é muito louco. Pegar a própria experiência pessoal. O que faz você, Léo, e você, Ana, a procurarem algum produto? A ter desejo. A fazer com que você bata o olho e fale... Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu sou um cara viciado em tênis. Eu adoro tênis. Eu tenho 100 pares de tênis. Faço coleção. Caramba. E eu adoro tênis Nike. Hoje eu estou de Nike. Estou de Nike. Boa. Beleza. Tranquilo. Eu gosto de Nike. Por quê? A qualidade do produto, a experiência, o conforto, o slogan, o que eles fazem de marketing, o que eles fizeram desde a época do Jordan, né? De lançar um tênis que foi banido e os caras bateram o pé e se tornou o maior sucesso. Cara, até hoje faz 42 anos que os caras vendem praticamente o mesmo tênis. E entregam qualidade, conforto, estilo e assim, é quase que uma identidade. Muita gente no trabalho, eu vou todo dia com algum tênis. E não é porque falo... Você tem 100, dá pra ir? Não, dá pra variar bastante. Mas eu falo assim, mais do que a quantidade, eu falo assim, cara, é o que eu comunico com o meu tênis. Tem duas coisas que eu gosto de usar que eu não abro mão. E eu falei isso na entrevista, quando eu fui falar com o RH. Falei, ó, eu uso meia colorida e venho de tênis. E isso não me faz um profissional nem melhor nem pior. Melhor nem pior, exato. Nada a ver. E eu sempre justifico de uma forma que não é nem arrogante, mas é original. Eu falo, cara, eu tenho a licença poética de trabalhar com aquilo que é mais legal de qualquer empresa, que é a marca. A minha área me dá a possibilidade de pensar na coisa mais lúdica, que é o quê? É o Dia dos Pais, é o Dia das Mães, é o Dia das Crianças, é o Natal, é a Páscoa, é o Dia da Mulher, é o Dia da Secretária. É pensar na forma de falar, de te dar um boas-vindas no kit integração. Como é que eu faço você se sentir parte? Hoje, por exemplo, nós estamos tendo o ingresso de uma nova colaboradora na nossa equipe. O que você faz para ela se sentir absorvida, acolhida? Faz um almoço, prepara um kit na mesa, dá um kitzinho legal. A gente tem um negócio super bacana lá que é assim, a gente entrega o crachá, o ioiô e o cordão de crachá numa caixinha, como se fosse um medicamento. E aí você fala, seja bem-vindo, você chegou. E todas as instruções para o colaborador de benefícios... Uma bula. É uma bula. Olha só. Pô, genial, genial. Estão comendo da própria ração. Exato, né? Então eu falo assim, cara, que a gente tem chamado de nosso jeito de ser união. Como é que você faz com que aquilo seja a sua marca registrada? Mas, no final do dia, tudo isso é gerar engajamento, gerar employer brand, mostrar uma coisa que é de verdade e conseguir fazer com que você, por conta própria, mostre para os de fora que a empresa te trata assim. Você sabe. Mais importante do que eu ficar falando é você falar de mim. Sim. Né? Tipo, eu posso ficar aqui cantando de galo, Sim, né? sim, Marinando sim, a carne, contando um monte de história. Se você fala de mim como profissional, isso reverbera muito mais. Sim, sem dúvida. Do que eu ficar falando, e a união. Não, se você tem a leitura, a visão de que a empresa é uma baita empresa, cara, tá ganho, né? E é o que a gente faz com o quê? Com rede social, com site, com blog, com SEO, com LinkedIn, ferramentas que estão na nossa mão, que tem uma porrada de acessos diários. E como é que se aproveita isso para gerar esse employer brand? E eu sou um cara que eu tento fomentar isso muito com o meu time. Eu sou brand lover. E eu aprendi isso quando eu trabalhei na BMW. Eu tinha um amigo meu, quando eu corria de carro... Vamos falar disso, hein? Vamos. Não saiu do meu radar, não. Tá aqui, vamos falar disso. E eu corria na Fórmula Futuro Fiat, que era uma categoria de base da Fiat e da Ferrari aqui no Brasil, do Felipe Massa, né? A família do Massa me deu muito apoio, principalmente o pai dele, o Titônio, foi um cara que, mesmo sabendo que eu não era de família rica,
Eu lembro até hoje, isso eu sempre gosto de falar, porque às vezes o cara que quer começar a correr de carro, ele não faz ideia, às vezes, do que se passa, né? Eu lembro que quando eu fui assinar o contrato para correr a temporada, convidado pelo Dudu Massa, que era o irmão do Felipe, né? Que é irmão do Felipe, o Titônio, ele não deixou eu assinar o contrato. Eu falei, pô, Titônio, mas por quê, né? Ele falou, Felipe, eu quebrei a minha empresa para levar o seu xará para a Fórmula 1. Eu não vou deixar você assinar um contrato que talvez você vai tirar o pouco do que seus pais plantaram a vida inteira por causa de uma corrida de carro. Então você vai fazer o seguinte, você vai pagar por corrida. Você não vai assinar o contrato, a gente vai ter um contrato verbal. E aí, quando você tiver o dinheiro dos seus patrocínios, você vem e disputa a corrida. E tanto ele, quando eu corri de Fórmula Futuro, quanto o Felipe Giafone, né, que me ajudou muito na época de Stock Junior, Stock Light, foram caras que vieram do automobilismo, fizeram carreira no automobilismo, pisaram muito no barro no automobilismo, né? O Giafone correu na Fórmula 1, não lembro. Giafone correu de Fórmula Indy. Indy, tá. Indy. Correu acho que uns 3, 4 anos de Fórmula Indy. Mas assim, correu de tudo que você imaginar de carro, né? O pai do Felipe Giafone, até hoje a família, ela faz todos os carros da Stock Car. Olha que legal. Fabricam os carros, fabricam os motores da Stock Car. O Felipe Giafone é o piloto de testes da Stock Car. Então, assim, é um cara que, pô, tetracampeão de Copa Truck, de antiga Fórmula Truck, correu de Fórmula Indy. E ele era um cara que ele fazia toda a gestão da Stock Junior, que era uma categoria de base da Stock Car. E o Giafone também foi um cara que falou, Felipe, paga por corrida. Você não vai fazer nenhum contrato, não vai fazer seus pais penhorarem a casa deles, que é a única coisa que eles têm. E esses caras me ajudaram muito. Bom, falando tudo isso, por quê mesmo? Brand Lover. Brand Lover. E aí eu tive um cara que me ajudou muito na Fiat, o nome dele é Mauro Francisco, é um cara que trabalhou 20 anos na Fiat. Um belo dia ele falou, Felipe, cansei, foi lá e abriu uma loja da Harley Davidson, que era o sonho dele, né? Esses caras, né, que realizam um sonho, chega uma hora na vida corporativa que ele vai fazer outra coisa da vida. Beleza. E o Mauro me ensinou uma coisa muito importante. Eu trabalhava na BMW e eu trabalhava com comunicação e eu vendia carro. E eu aproveitava todo o meu conhecimento de carro para tentar vender carro. Só que é um mercado de alto luxo, né? O cara que vai comprar uma BMW, ele sabe muito mais da BMW do que você. Muito mais. Na verdade, ele tá lá tentando saber o que você pode oferecer a mais pra ele. E não vem com papo que você vai dar insufilme e tapete pra ele. Ele quer aquela bicicleta, aquele skate da BMW que custa 15 mil reais e assim vai. Ele quer um algo a mais. Eu lembro que na época que eu trabalhava na BMW, o nosso maior concorrente era a Audi. E a Audi tava com uma promoção que você comprava um carro e você ganhava uma viagem pra Marrakech, no Marrocos. Caramba. E aí o cara chegava, então, ó, eu tenho uma viagem pra Marrakech ou o quê que você vai me dar? E eu falava, cara, eu tenho um insufilme que eu vou tirar do meu bolso pra te dar. Então era muito difícil. E eu liguei pro Mauro pra me aconselhar sobre carro, sobre o mercado automotivo. Na época ele falou, Filipinho, se você não acreditar no que você não vende nem uma BMW, nem uma caneta Bic. Então, o que eu falo de ser brand lover é, você precisa ser o primeiro cara a acreditar no que você produz. E isso eu falo ali dentro da empresa. Falo, cara, se você não acredita na qualidade dos produtos da União, nem venha trabalhar. Você tem que acreditar no que você está oferecendo, porque você vai levar isso para dentro da sua casa, você vai ser um replicador desse conceito. E mais importante, é o que paga seu salário. É o que coloca sustento na sua casa. Se você não acredita na qualidade, na confiança, na credibilidade dos processos que fabricam aquilo que coloca o dinheiro na sua casa, como é que você vai vender? Como é que você vai trabalhar no conceito de marca? Como é que você vai ser um influenciador positivo ali dentro da operação? O embaixador da marca que eu não acredito. Todos nós somos. Mas não vai ser se não acreditar, né? Mas é o que eu falo todo dia. Antes do meu CNPJ vem meu CPF. E como é que eu faço isso trabalhar em prol da marca? Você tá ali todo dia. Antes do meu crachá, vem o meu RG, vem meu CPF, o meu cartão de visita é esse. Então eu tenho o maior orgulho de falar que você é brand lover de onde você trabalha, porque você constrói isso. E você faz com que os demais também sejam, porque eles veem você batalhando, você surfando numa onda que você fala, porra, Felipe, faz toda a diferença você levar o seu encantamento e sua proximidade com a marca dessa forma. Porque você se sente parte. Você faz a roda girar de um jeito diferente. Você falou algumas coisas. Pode falar, desculpa. Eu ia perguntar pra você, como que vocês estão encontrando o equilíbrio entre as mídias tradicionais, as mídias digitais? Como que você fomenta esse senso de propósito além do medicamento?
Por exemplo, quais são as ações de ESG que você usa para trazer essas pessoas mais para perto, para se conectar? E se isso pode ser uma ferramenta de convergir? Primeiro dia dela, ela faz uma pergunta dessa. Eu tô na 7ª temporada. Eu nunca tive metade dessa profundidade do repertório. Meu Deus. Eu vou sair daqui, gente. Eu tô sobrando, desculpa. Por favor, fique. A gente te quer aqui, a gente te Vamos quer. colocar ela na COP30, lá em Belém já, pra escalar ela lá pra falar de ESG. Bora. Na verdade, assim, ESG eu acho que é uma pauta que vem sendo cada vez mais debatida pelas empresas, e isso fala muito do nosso atual perfil de consumidor. Isso como experiência própria mesmo, né? O que a empresa XYZ faz que me transparece, né? Que me passa credibilidade, que me leva a querer consumir o produto dela, né? O que nós fazemos na União é um projeto chamado Raízes da União. Existe uma meta de plantar 1 milhão de mudas de planta em todas as cidades que tem hoje sede da União. Que legal. Tá? Então, hoje nós estamos com cerca de 350 mil mudas já plantadas, e a meta máximo é conseguir chegar nesse valor de 1 milhão e depois até superar até 2030. Tá? Então hoje, para que a gente saiba, né, nós temos sites em Embu, São Paulo, Taboão, Brasília, Pouso Alegre, né, e tem também na Geórgia, nos Estados Unidos, uma das nossas plantas é lá fora. E é importante a gente dizer que com o Raízes a gente quer, num futuro próximo, fazer a questão da compensação do carbono, né, ter ali metas bem definidas, mas principalmente não ser só um pilar da boca para fora. A gente está todo dia colocando isso nas redes sociais para que o colaborador saiba que está sendo feito isso, né? A gente tem, por exemplo, agora no mês de fevereiro, março, uma série de datas ligadas à questão ambiental, em que a gente fomenta, em que a gente vai lá, fala da data tal. Dia Mundial da Água, que acho que é 22 de março, se não me falha a memória. Você vai lá, conecta com o Raiz da União. Como é que você, colaborador, pode fazer com que tenha o descarte consciente de medicamento? Lá, por exemplo, no escritório em que a gente fica aqui em São Paulo, a gente não deixa ter copo de plástico. Cada colaborador tem que ter sua canequinha de café e o seu copo, seja lá o Stanley, o genérico do Stanley, seja de qualquer coisa que seja, que você tenha trazido de casa, mas para justamente a gente não ficar gerando um consumo desenfreado de algo que pode ser evitado, né? Então, esse tipo de coisa a gente tem utilizado muito. Nosso blog, nosso site, redes sociais, LinkedIn. A gente tem uma série super legal no YouTube, 2 na verdade, por dentro da União Química, em que a gente tem fomentado os projetos que a gente tem lá e os colaboradores que fazem a União ser o que ela é. Isso fica passando em TV internas para atingir todos os públicos? Fica passando em TV interna, e a gente agora está construindo um projeto de TV corporativa. Que bacana. Em que nós vamos conseguir customizar o conteúdo que vai ser exibido em cada uma das plantas. Por quê? Óbvio que existe um conteúdo institucional que todas as plantas precisam consumir, né? Tipo, olha, a orientação é essa, tá sabendo que a compensação dos feriados vai ser XYZ? Tá sabendo que o PPR tá assim, assim, assado? Tá sabendo que a convenção coletiva do dissídio vai ser tal? Todo colaborador quer saber disso. Tá sabendo que o projeto tal, a Raiz da União foi feito de tal coisa? Mas você que é de Taboão da Serra, você quer saber mais do que acontece na sua planta. Tá bom, sim. E aí você vai lá e coloca um conteúdo customizado daquela planta, né? Então a gente já está desenvolvendo isso justamente para quê? Para que o colaborador seja o primeiro a saber de tudo que está acontecendo, para que a gente fomente, para que a gente valorize a trajetória dos colaboradores que fazem, né? Se vocês acessarem o perfil da União no Instagram, a gente lançou um vídeo agora há poucas semanas, justamente de uma colaboradora lá de Pouso Alegre, que ela fala com maior paixão de benefícios que a empresa tem e que oferecem para ela. Por exemplo, na nossa planta de lá, existe um sítio que você pode alugar e você pode usar no final de semana. Você pode fazer, sei lá, vai se casar. E vamos dizer que você, não quero gastar para alugar um lugar, né? Que a gente tá cada vez mais moderno com isso, né? A pessoa pensa, vou gastar 20, 30 paus num casamento, 30, 40, eu vou viajar. Vai lá, você aluga o sítio da União lá de Pouso Alegre, você é colaborador e você usufrui, você marca a data bonitinha, você tem creche. Todas as nossas plantas hoje têm creche. Que bacana! Para filho de colaborador. Então, tem algumas coisas que você, se você não utiliza as ferramentas internas para ficar disseminando, o colaborador esquece, cai na mesmice, né? Então, não valoriza. Às vezes a gente acha que a grama do vizinho sempre é melhor. Sim. Né? Sim. Nós temos um benefício super bacana, que é o seguinte: você pode pegar todo mês o medicamento da União para conhecer, para consumir. Então, por exemplo, eu estou conhecendo o portfólio.
Então, até para saber, falou, poxa, eu tô tomando agora um medicamento que é para cognição. Falei pro Léo aqui que eu não tomo café, estranhamente, apesar de ser jornalista e trabalhar com marketing, não tomo café, mas eu tomo minha cápsula de cafeína todo dia cedo. Então, eu já sou agitado por natureza, né? Então, não preciso nem tomar café para isso. Mas eu gosto de tomar medicamentos, né? Óbvio, com acompanhamento, suplementação, né? Orientado por nutricionista, etc, etc. Mas que, cara, o que vão me trazer disso? E a gente aproxima o nosso portfólio do colaborador. Falar, poxa, Ana, você não quer um medicamento, um colágeno, para melhorar a sua pele, te rejuvenescer, para evitar queda de cabelo, enfraquecimento de unha? A gente tem medicamento. Então você vai trazendo isso para o colaborador, para que quando você tiver um churrasco na sua casa, te perguntarem, nossa, puta, Como Ana, seu cabelo tá bonito. o que você tá fazendo? Né? Tipo, poxa, agora depois da maternidade, quais são os seus cuidados de beleza, de higiene, disso, daquilo? União Química. Aliás, aceito recebidos, tá? Olha lá, recebidos, vamos trabalhar com isso. Vou testar, vou responder. E... Ó, Lumière. Lumière vai ser ótimo pro seu cabelo, pra pele, pra tudo. Felipe, muito legal, cara. Isso a União Química é uma empresa incrível, né? A gente acompanha a trajetória, né? Mas os colaboradores da União Química no dia a dia, você percebe que eles têm essa percepção que a empresa é incrível? Eu acho que um dos principais pontos de eu ter aceitado o desafio de me mudar de uma casa e de vir para um desafio novo, eu sempre falei, e falei isso pro Fernando, né, quando ele me fez, eu participei de 7 entrevistas, né, na empresa. Eu sempre gosto de falar disso, porque para mim foi como se fosse uma tomada de tempo, né, cada uma delas, né, na minha cabeça de piloto, foi cada uma de tomada de tempo para melhorar os meus trechos. Vamos ver como é que tá a minha volta, exato. Né? E eu falei pro Fernando, cara, eu sou jornalista, tenho MBA em gestão estratégica de marketing, mas eu sou um piloto. E eu tenho a competição, eu tenho o desafio de sempre colocar o desafio debaixo do braço e fazer ele acontecer, né? Eu gosto de assumir desafio quando eu vejo a possibilidade de evoluir. Legal. Então, assim, óbvio que a gente tem um trabalho bem bacana para fazer na União? Claro que tem, né? Eu acho que assim, as pessoas sabem o tamanho da empresa, mas os colaboradores, eles têm uma visão de que, poxa, a gente precisa vender melhor, né, Felipe? E é engraçado porque cada conversa que você vai tendo, o cara fala, poxa, acho que a gente não valoriza muito bem esse pilar. Só que o colaborador com mais tempo de casa, é quase natural que ele fique meio míope. Ele se acostuma com as coisas de um determinado jeito. E não é que está errado, mas está mal aproveitado. Então, o meu papel como líder é mais de mostrar para as pessoas que a gente pode fazer do limão uma limonada e que dá para direcionar de uma forma que a gente capitalize melhor. Eu amei sua resposta, sabe por quê? É exatamente isso que acontece. Ó. Eu sou sócio da Performa. Eu sou míope em relação a algumas coisas que a Performa faz, que são incríveis e que, quando eu falo disso assim com uma tranquilidade, sabe? Do tipo, né, a gente faz isso dentro de casa. Mas aí quando você começa a comparar, você fala, pô, realmente a gente tá fazendo diferente. E aí eu fico imaginando, cara, se eu não tenho essa percepção, que vivo essa história desde que ela nasceu, né? Imagina quem passa pela empresa, né? Do tipo, cara, o que eu posso fazer para melhorar a percepção que o meu time tem da empresa? Porque quando ele melhora a percepção, não é que eu quero confete. É porque ele melhorando a percepção, ele vai me mostrar até mais claramente as falhas também. Pô, Léo, isso aqui não tá legal. Né? Porque a miopia, ela serve para os dois lados, né? Ela serve para o que é muito bom e a gente não mostra, e ela serve, infelizmente, também para o que é ruim e precisa melhorar. Entra no ritmo do dia a dia. Você sabe que, como um dos sócios, você é um dos que menos sabem da própria empresa, né? Você sabe disso, Sim, né? Já ouvi isso algumas vezes. Me dói o coração, mas eu não tenho argumentos para rebater isso. E sabe qual que é o ponto? Isso não é por maldade, mas o colaborador, no dia a dia, ele acha que se ele vier te falar isso, ele vai ser visto como cagueteiro, como pessimista, como um cara que não tá preocupado em ver as virtudes, os lados bons. Pô, você tá vendo sempre o copo cheio? Não. Eu tô trazendo uma visão... percepção, Cara, eu tenho falado isso na União. Eu sou virgem. Bem virgem. Então eu entrei virgem na empresa, eu olho e falo, nossa, tudo é diferente. E aí você começa a fazer questionamentos que as pessoas falam, ih, ó. Lá ele, ó. Ó o novato aí, querendo mudar. Eu falo, não.
Eu não vou mudar sozinho, eu vou mudar com o seu apoio, porque você conhece a empresa muito mais do que eu. Eu estou trazendo o questionamento do novo, da novidade. Por quê? Eu tenho outras experiências em outros segmentos, sei tudo? Óbvio que não, mas sei coisas que funcionaram ou não em outros lugares e que agora eu posso apresentar, reapresentar ou adaptar esse tipo de coisa, buscando uma melhor adequação, né? E tenha certeza, você sempre vai conhecer mais da empresa do colaborador que você menos espera. Às vezes o cara que tá lá quieto, que o cara que observa muito. Eu sou um cara que observo muito. Minha mulher me fala isso, ela falou assim, nossa, você é mais educado do que simpático. Falou, pois é, porque quando eu estou sendo educado, eu estou observando. Muito bom. É muito bom essa. É porque assim, eu tô ali só de olho, só de butuca. E eu demoro pra me abrir. Eu costumo dizer, né? Tipo igual mineiro, eu demoro pra mostrar meus dentes pra pessoa. Tipo, eu não sei quem são vocês, né? Eu vou conhecendo, vou meio que entendendo onde eu tô pisando. Por quê? Pra entender até onde eu posso, o que eu posso falar, qual que é a linha que a pessoa segue. Ainda mais no mundo totalmente polarizado que a gente vive hoje, qualquer posicionamento que você adota, ele é visto com o pé atrás. Sim. A pessoa já faz quase que um raio-x de você baseado em tudo que você falou ali num oi, tudo bom, tudo bem. E ele é potencializado pela internet, né? Então tem que tomar muito cuidado. Exacerbado. Qualquer coisa que você curtiu, postou, nossa, se você colocou isso é porque você isso, você já tá pensando isso, por que você não muda de país então? Você fala, cara, eu só coloquei um story. Eu só fui sacanear algum amigo meu ou minha família, né? Então aí o que acontece? Nós nos tornamos cada vez mais reticentes. Pé atrás. Eu sou muito pé atrás. Mas não porque eu não me abro, mas eu analiso o terreno onde eu estou para conseguir colocar em prática. Então, quando você está em alerta, você consegue observar melhor as coisas, né? Quando eu vou fazer uma visita à fábrica, eu comparo. Poxa, a experiência, eu me finjo de morto, tento pegar todas as percepções, tento ver todas as coisas que dá para potencializar e sei que não existe uma verdade absoluta. Existem várias opiniões e aí, baseado na experiência de cada um, no tempo de casa de cada um, do cargo de cada um, eu tento montar quase que um esqueleto para falar, bom, isso daqui é uma visão que traz 75% da verdade absoluta do negócio. 100% vai ser difícil construir. Sim. Né? Talvez você vai ter que ter um tempo ali de lapidação, tem o tempo que você começa a se acostumar com as coisas, tem um momento em que você também começa a entrar quase que naquele discurso de Gabriela, né? Nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim, mas é isso que você tem que se policiar sempre. Eu acho que, voltando no papo da geração, o que nos trouxe aqui não vai nos levar adiante com as mesmas práticas. Essa é uma filosofia nossa. O que me trouxe até aqui não me leva até lá. Não leva. E isso, todos os lugares que eu passei e hoje na União também. Então, assim, é uma coisa que o próprio presidente tem falado muito. Cara, vamos fortalecer o digital. Vamos pensar de que forma que a gente consegue estar como uma empresa mais próxima. E, cara, isso eu levo como um norte muito grande do nosso trabalho. Nós estamos presentes na vida das pessoas no momento ruim da vida delas. Ou elas estão doentes, ou prevenindo uma doença. Mas o X da questão é, nós estamos, na verdade, levando saúde para as pessoas. E, um outro ponto, garantindo o acesso delas. Hoje, um dos maiores problemas da saúde pública no Brasil, dos maiores gaps do SUS, é o problema da adesão ao tratamento. Eu vou lá, vou no cardiologista, vejo que eu tenho hipertensão. Beleza. Aí você, resistente ao tratamento, putz, vou tomar o medicamento porque o médico mandou, minha mulher também falou que eu sou da cabeça dura, que eu não pratico atividade, que eu bebo, que eu fumo, que isso, que aquilo, vou tomar o medicamento, tá bom. Deu 2 meses... Aquela dor de cabeça que você tinha, aquela pressão alta que você começou a medir todo dia, deu uma atenuada. O que você faz? Tô bom. Parei. Tô bom. Dá 3 anos, você tem um infarto, você tem um AVC, e aí você começa a sobrecarregar o Sistema Único de Saúde. Se nós aderíssemos ao tratamento, mantivéssemos o tratamento, o nosso índice de AVC, hipertensão, diabetes, infarto fulminante e tantos outros problemas, né, as doenças, as dislipidemias que a gente chama, não desencadeariam o desenvolvimento delas no organismo das pessoas, porque elas teriam uma qualidade de vida melhor, elas se atentariam mais a bons hábitos, alimentar bem, dormir bem, acordar cedo, ter rotinas, né, ter uma rotina de higiene do sono, digamos assim, né, ter hábitos saudáveis, meditar, andar, ter um pet, plantar uma árvore, cuidar da horta, seja lá o que for. Ter algo que nos traga paz, traga tranquilidade,
Mas a gente não faz isso. A gente inicia e não dá sequência. A gente sabe o que tem que fazer e Mas não claro faz, que sabe. né? Mas é brincadeira, Claro que né? sabe. Eu tô falando por mim, tá, gente? Desculpa. Tô Mas- me punindo agora. Exato, mas o ponto eu acho que é esse. Nós sermos uma empresa que a gente leva dicas e informações sobre saúde e bem-estar e que, no fim do dia, a pessoa possa saber que, se ela ainda precisar de nós, nós somos o laboratório que oferta medicamentos com credibilidade, qualidade, inovação, parará, mas que nós somos principalmente uma empresa de saúde, é o principal ponto que a gente quer fortalecer. Esse trabalho de branding, de construção de marca atrelado ao conceito de saúde e bem-estar, eu acho que é uma virtude e é uma necessidade. Porque não existe conteúdo de saúde que seja legal quando você fala de medicamento. O consumidor, ele quer consumir nosso conteúdo quando a gente fala de bem-estar, quando a gente fala de algo legal, algo que interfira na sua vida. Eu sempre provoco o nosso time a pensar assim: se você não tivesse um crachá da União, você seguiria nosso perfil na rede social? Seja sincero. Aí a pessoa: putz, Felipe, acho que não. Pois é. Boa provocação, hein? Excelente. Você seguiria a sua página se você não fosse um dos sócios? Muito bom. Porque eu tô criando a página lá só pra falar de mim mesmo, pra ficar alimentando meu ego, pra querer que os outros meio que me bajulem. O que eu tô entregando, né? Exato. Qual que é o valor que eu entrego no final do dia, né? Qual conteúdo a mais eu trago ali que o cara, se pesquisar no YouTube, né, no Instagram, no Pinterest, etc., ele não vai achar? É tipo fazer live. O que você traz de conteúdo relevante na live que o cara vai no YouTube e ele não acha? Você tem que dar o pulo do gato aí. Sim. Se você trouxer mais do mesmo, qual que é o seu diferencial? Ou você tem que trazer o jornalismo factual, por exemplo, poxa, vamos fazer um especial agora de um tema que aconteceu ontem. Legal. Pode ser que você consiga se diferenciar. Mas você vai ter capacidade para fazer isso todo dia, toda semana, trazer convidados incríveis, diferentes, que não tenham falado para nenhum veículo. Por que que, por exemplo, na comunicação, quando a gente fala de assessoria de imprensa, é tão relevante você ter uma assessoria de imprensa? Porque ela te ajuda a cavar uma exclusiva num veículo grande, a conquistar uma capa, a fazer alguma coisa. Porque isso vai garantir a chancela de credibilidade para você e para o veículo. Agora, se você não tiver nada de diferente, para que o cara vai te seguir? Deixar um joinha? Qual que é o engajamento que você vai ter ali? Conteúdo falando de produto? Falando de coisas? Adorei essa. Porque faz todo sentido. Total. Eu seguiria a Performance se eu não fosse sócio da Performance? Será? Olha que pergunta legal. E isso a gente tem que fazer para tudo aquilo que a gente segue em Instagram. Nós temos, eu acho que cada vez mais, faz esse teste. Quando você estiver no Instagram, que você ficar meia hora rolando ali a barra. Scrolling. Isso. Para e tenta lembrar de alguma coisa que você viu nessa meia hora. Seja sincero. 2, 3 coisas que você tenha visto. A gente não tem mais a memória daquilo que a gente vê. É tudo tão raso, tão superficial, tão vazio, Tão líquido, né? que a gente não retém nada do que a gente viu. A gente simplesmente viu. Aí você vai lá, encontra a Ana na rua. Pô, Ana, vi que você deu a luz, né? Você tá de volta pro trabalho. Pô, legal. Pô, vi que você tava viajando. Se bobear, você nem sabe onde ela tava. Você não guarda, você não retém. Você viu que ela tava em algum ponto turístico. Mas você não retém mais a informação. Não, Léo, foi uma imagem gerada por IA. Pior ainda tem essa possibilidade agora. Mas eu acho que a gente se acostumou a não ter a retenção das coisas, a não guardar a informação, a não ter nada tão relevante. Por isso que a gente lê cada vez menos. Por isso que a gente tem cada vez mais as pessoas se diagnosticando com TDAH. Na minha opinião, eu acho que sempre existiu muita gente com TDAH. O ponto não tinha o diagnóstico. Não ia lá, não fazia um exame, não fazia alguma coisa. E agora, a gente está cada vez mais distraído. Eu acho que nem é TDAH, é distração. Nós não nos conectamos. O mundo tem muita distração hoje em dia. Muito mesmo. É muito estímulo por todos os lados, todas as redes. É celular vibrando, falando que você tem que parar para respirar. É o relógio. É relógio, é tudo. Felipe, né? cara, o tempo tá voando, mas eu preciso entrar num assunto contigo. Claro, vamos lá. Piloto, mano. Piloto. Fui piloto durante... Cara, como é que começou isso? Me conta um pouco dessa história, porque isso é tão distante de mim. Carro pra mim é meio de transporte, né? Já começa, entrar do ponto A e ir até o ponto B. Eu, incrivelmente, eu não sou aqueles caras apaixonados por carro, que lava o carro no final de semana, amo... Não curti automobilismo. Cara, eu sei que é uma facada o que eu vou te falar. Eu não acordava pra ver o Senna.
Eu via, ficava feliz porque eu via o resultado da corrida e é legal ver um brasileiro bombando. Aí você ficava feliz pra caramba. Mas não acordava pra acompanhar a corrida, nada. Cara, como é que nasce isso? Você foi no kart, me conta um pouco dessa história, isso é muito curioso pra mim. Vamos lá. Primeiro, eu só vou te falar uma coisa. Sabe que você é um dos culpados hoje por a gente ter ficado tanto tempo sem brasileiro na pista, né? Porque parou de ter audiência? Não. Termos brasileiros correndo... Não, você vai entender. Você é um dos culpados, Não, vamos para pra entender. pensar. Para pra pensar. A indústria automobilística, ela é totalmente movida pelo desejo da pessoa de ter um carro. Tá. Nós vivemos uma geração em que cada vez mais as pessoas falam, não vou ter um carro. Não Vou de precisa, Uber. Vou andar de Uber. Vou alugar aquele carro só quando eu preciso. Quiet ambition. Tá vendo? Uhum. E aí o que acontece? A indústria automobilística, ela começou a ver, por exemplo, a Toyota. Quantas vezes ela foi pra Fórmula 1 e saiu? A Honda. Quantas vezes ela foi e voltou? Porque os momentos eram diferentes. Chegamos um momento em que a indústria automobilística brasileira parou de ter interesse das pessoas em ter realmente aquele desejo de ter carro. Lembra quando tinha a época dos nossos pais que tinha ágio para comprar um carro? Na época que o Collor trouxe os carros russos, Lada, lembra? Que tinham praticamente as 4 montadoras aqui, né, que tinham sede no Brasil, e Lada. Não tinha esse negócio de trazer, tipo... Quem tinha Mercedes tinha trazido Mercedes de fora, importava. Não tinha esse negócio de vender Mercedes aqui dentro, produzir BMW aqui no Brasil. Não existia isso. E isso reverbera até hoje. A indústria automobilística fica sem apelo, não consegue fomentar talento, as pessoas não têm a ambição de querer comprar um carro, e isso faz com que ninguém queira fomentar o surgimento de novos talentos, pagando uma carreira de um piloto no kart, levando o cara para correr na Europa. É louco pensar isso, né? Caraca. Então você vê, de 2017, que foi o último ano do Felipe Massa, até agora, 2024, a gente ficou todo esse tempo sem um piloto brasileiro correndo de Fórmula 1 mesmo. E agora a gente tá tendo a possibilidade de ter o Bortoleto correndo de Sauber, muito em virtude da trajetória do cara. Quase que assim. Que é um fenômeno. Ele é muito bom, muito rápido, ganhou 2 títulos seguidos de Fórmula 3 e de Fórmula 2 e tem condições financeiras boas que colocaram ele em condições bacanas. Ou seja, é tipo uma tempestade perfeita, né? Tem que alinhar todos os astros pra... Porque é o que a gente fala, automobilismo é um esporte muito caro. Mas não adianta você só ter o dinheiro. Você tem que ter dinheiro e ter o talento. Tem muito cara bom que não tinha o dinheiro. E tem muito cara que tinha o dinheiro, mas não era bom. Também tem isso. Então, a ciência exata é o cara bom que tem dinheiro e que o dinheiro coloca ele em equipes boas pra ele conseguir tirar o melhor do equipamento. Tá. Foi o caso do Bortoleto. Ele correu nas melhores equipes... Ele é novo? O cara tem 19 anos. Né? 20 anos agora. Então, assim, ele é um cara que correu... É mais novo que meu filho. Nas melhores equipes de Fórmula 3 e Fórmula 2. Contratou o Fernando Alonso para ser empresário dele. Boa. O que faz uma belíssima diferença quando você vai negociar um contrato, né? Porque, tipo, o cara tem uma baita experiência para falar, ô Léo, ô Ana, seguinte, ó, o Bortoleto vai fazer isso, vai fazer tais testes, como preparação ele vai ter que treinar lá em Barcelona, o teste de jovens pilotos no fim do ano passado ele vai guiar em Abu Dhabi e ele vai ter que ter quilometragem. E aí, o que acontece? Como ele é muito jovem, ele vai ter que fazer uns testes com carros de anos anteriores, porque hoje a Fórmula 1 tem uma limitação. Você só pode testar um piloto novo com carros que sejam 3 anos mais velhos. Você não pode colocar o cara hoje para treinar com o carro novo. Por que isso? Porque você vai estar tendo uma vantagem técnica em cima das demais equipes. Tá. Eu não posso colocar hoje o Hamilton para andar na Ferrari de 2025. O Hamilton andou agora nos testes que ele fez, de pneu e tal, mas com carro de 2023, 2022. E funciona assim a categoria. Legal. Então, assim, voltando para esse ponto. A indústria é fomentada por isso, o Bortoleto, putz, caiu o raio ali, o cara bom, com condições financeiras, correndo em equipes boas e aconselhado por um cara como o Fernando Alonso. Da minha carreira, comecei a correr de bug, corri de kart muito tempo. Isso, moleque? Eu corri de bug com 8 anos, comecei a correr de bug. Mas aí, tem um ponto legal da gente falar que é o seguinte. Eu tinha em Campinas um movimento chamado Valeu Senna. Tá. Deixa eu dar um passo pra trás pra organizar, porque senão storytelling... Eu mesmo que sou o cara do storytelling, não vou criar o storytelling direito. Sempre fui fã do Ayrton Senna. Meu pai sempre foi fã de Ayrton Senna, acompanhou o Ayrton, tirou foto, parará, me levava. O Ayrton tinha 7 anos quando eu morri. Com 10 anos de idade, eu fui lá e escrevi um livro sobre o Ayrton no colégio. Sabe aquelas feiras de livro que você escreve um livro quando você é moleque? Eu escrevi um livro sobre o Ayrton, chamava A Vida de um Grande Campeão. Isso virou pauta em alguns veículos de comunicação lá de Campinas. Beleza, pô, o moleque escrever sobre a carreira do Ayrton, fazia 3 anos que ele tinha morrido só.
Chegou nas mãos do Instituto Ayrton Senna. Viviane Senna ficou sabendo do livro, fizemos distribuição em colégios e tal, foi super legal. Bacana, show de bola. Todo 1º de maio a gente continuou fazendo eventos para relembrar o Ayrton, né? Num desses eventos, inclusive a gente instituiu em Campinas o Dia do Valeu Senna. É a única cidade do mundo que o dia 1º de maio é uma data para relembrar o Ayrton Senna. Única cidade do mundo que tem um dia disso, né? E aí, num desses dias 1º de maio, a Ana Maria Braga ficou sabendo do meu trabalho, me convidou para ir participar do programa dela, no Mais Você. Dei uma entrevista de 15 minutos no Mais Você no dia 1º de maio. Olha só a volta. E isso mudou completamente a minha carreira. Por quê? Lá ela falou, poxa, Felipe, mas você tem dificuldade de patrocínio e tal? Eu falei, Ana, tenho dificuldade pra caramba. Não sou milionário. Isso você tava com quantos anos, Felipe? Tava com 16. Tá. Você já tava... Já tava ali andando de bug, kart e tal, mas não tinha aquela grana pra conseguir competir. Bom, saí do programa no dia seguinte, eu conquistei meu primeiro patrocínio, meu primeiro kart, 2 motores e um contrato pra competir. E no meu primeiro campeonato eu fui campeão. E aí, parece história, né? Um dia de princesa, né? Tudo foi acontecendo, tudo foi dando certo. Eu fui correr em São Paulo, disputei vários campeonatos e tal. Até que chegou um belo dia, eu fui correr de Stock Júnior, categoria de base da Stock, que eu falei, com apoio do Giafone e tal. Tive vários patrocinadores, me levaram pra lá. E depois, fui lá, fiz Stock Light, treino, corrida e tal. E aí surgiu o convite do Massa pra correr de Fórmula Futuro. Né? E aí... Fórmula Futuro é o quê? Era uma categoria de base da Fiat e da Ferrari, que o campeão ganhava uma vaga na academia de pilotos da Ferrari para ficar o ano todo lá em Maranello. O Nicolas Costa, que é um piloto carioca, que correu comigo, foi campeão, corre até hoje de Porsche, o Nicolas. Isso é uma coisa triste, é um dos únicos caras que competiram comigo que até hoje corre, porque o resto foi tudo parando, mudando de vida, né? Isso mostra a falta de uma política de incentivo ao esporte, que é o que a gente falou. O piloto, o esportista de uma forma geral, né? Ele acaba recebendo ajudas. Ajuda é quase que uma esmola. Por quê? Eu chego, marco reunião com você. Ô, Léo, tudo bem? Eu tenho um projeto, cara, eu vou competir, vou correr lá na Itália, vou treinar, ó, vou correr em Fiorano, Mugello, Vallelunga e Monza. Puta, legal, Felipe, show de bola, um monte de pista italiana, legal. Como é que isso vai agregar alguma coisa pra minha marca? Desafio. Hoje, eu faço isso na União. Eu recebo a proposta de patrocínio, pego os interesses da empresa e aí eu tento juntar e fazer Ver se tem match. Porque não adianta só pegar a sua necessidade. Eu preciso trazer Sim, tem que casar com a estratégia combo, da empresa, né? exato. E aí, na época, eu não tive patrocínio para continuar correndo. Então, eu parei com 23 anos. Mas eu sempre digo, cara, a minha experiência como piloto, putz... Ela permeia a sua carreira até hoje, né? Totalmente. Legal. Determinação, garra, coragem, obstinação, resiliência. Saber que você perde mais do que você ganha. Mas que, na verdade, você não perde, você aprende. Aprende o que não fazer, né? Cara, e no dia que você ganha, deu tudo certo. No dia que você ganha, você só recebeu o confete daquilo que você trabalhou. E você pode pegar uma referência que é ótima. Todos os pilotos perdem mais do que ganham. O Hamilton ganhou 105 corridas, disputou quase 400. O Ayrton correu 161, ganhou 41. O Schumacher correu 313, ganhou 91. O Alonso correu 400 e pouca, ganhou 32. Então o piloto, ele tem muito mais infortúnios que ele tem que tirar uma lição. Putz, errou na estratégia, calibragem do pneu, puta, furou o pneu, bateram, arrancaram na largada. E essas coisas te fazem ficar sempre mais experiente. E eu tento usar isso na minha vida diariamente. Tanto que todo mundo fala, pô, Felipe, você deve ser um maluco no trânsito. Não. Eu sou o cara que eu olho lá na frente. Eu vejo o que tá acontecendo, eu mudo de faixa antes, eu vejo que o motoqueiro tá vindo lá atrás, na Avenida dos Bandeirantes, tudo parado, eu já tiro antes, tiro o pé, troco a marcha, não forço tanto o freio, vou reduzindo marcha. Você aprende, né? A maturidade vai te dando isso. Eu sempre falo isso pro meu pai. Se eu corresse hoje, putz, eu seria muito melhor do que eu fui. Mas um dia um funcionário, né, perguntou pra mim, ele falou, Léo, você tem vontade de voltar a ter 17 anos? Eu falei, desde que eu pudesse levar meu cérebro. Mas isso todo mundo, né? Tipo assim, eu queria, mas eu quero levar meu cérebro junto. Ele falou, não pode. Eu falei, então deixa eu aqui que tá bom. Cara, mas eu acho... eu sou um cara que eu tenho muita fé. E a fé, sei lá, em coisas que me ajudem, em que me agreguem, que me tragam coisas boas. Então assim, eu tenho fé em Deus, mas você vai ver eu indo num templo budista, que eu adoro isso. Eu adoro coisas que te emanem coisas positivas. E eu acho que Deus tem sido tão bom comigo e foi tão bom comigo porque eu te falei, né? Meu sonho de vida
Eu era um cara viciado em mapa mundi, em globo terrestre, eu sabia todas as bandeiras dos países, eu decorava isso. E eu falava pro meu pai, eu falo, pai, eu vou visitar o mundo todo correndo de carro de corrida. Legal. Eu viajei pelo Brasil inteiro correndo, mas eu não consegui ir pra fora. Porém, eu canalizei toda essa minha energia pra trabalhar e com o meu trabalho, eu consegui hoje, eu sempre me orgulho de falar, eu visitei 54 países até hoje, Olha que mas legal. muito mais do que a quantidade é o que eu aprendi. De ir pra lugares muito distantes, por exemplo, eu fui pra Taiwan, eu fui pra Mianmar, eu fui pra Tailândia, eu fui pra, Maldivas, Seychelles, eu fui pra lugares que não Caraca, tinham Felipe, que massa. nada a ver com nada, mas você fala, cara, é aí que você aprende. Aham. Porque você chega num lugar assim, Seychelles é uma ilha da África. Você chega na ilha e você fala, caracas, agora sou eu comigo mesmo. Eu fui pro Camboja. Sabe assim, lugares que você fala, cara, o que te atrai num lugar desse? O diferente, o novo. Você aprende. Você aprende a se colocar em situações totalmente diferentes. Você sai completamente da sua zona de conforto. Você é mais um, mas assim, mais um mesmo. Né? Porque você nem a cara de local você tem. Sim. Eu fui, por exemplo, em Mianmar. E nestes lugares que você tá falando, nem todo mundo fala inglês, né? Então o fato de você falar inglês não serve para absolutamente nada. No próprio Japão. No próprio Japão. Eu fui pro Japão, pra China, pra Coreia. Na China, pouca gente falava. Em Xangai, pouca gente falava inglês. No Japão, o cara se... Japão e Coreia, e ele é bastante, né? Mas o cara, ele se comunica muito quase por uma mímica junto, né? É um inglês macarrônico junto com mímica. Tá. Porque o cara é esforçado. Uhum. Diferente do chinês, né? O japonês e o coreano, eles são muito amáveis, né? Ele é respeitoso, ele te vê perdido na estação de metrô, ele fala, cara, eu falo mal o inglês, mas eu tô aqui pra te ajudar que eu tô sentindo Legal. que você tá apreensivo, né? E eu sempre falo, eu já tive vários anjos da guarda que surgiram, me salvaram e depois sumiram com uma rapidez enorme nesses lugares, né? De estar em estação de metrô errada, de pegar lugar errado, de achar que ia perder voo, né? E de repente surgir ali um anjo da guarda e te salvar, né? Mas eu sempre tento pegar que, assim, são aprendizados, a vida é uma grande oportunidade de você crescer, aprender, evoluir em tudo e sempre. Uhum. E é nisso que eu acredito, né? Muito bom. A gente sempre Muito tem bom. muita coisa pra aprender com todo mundo, inclusive aqui. Hoje foi super bacana. E aprendemos muito hoje, Sim. Felipe. Muito obrigada pela sua presença. Tempo Foi um prazer voou. enorme estar aqui com você. Felipe, antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Você encontrar um jovem na rua agora e ele perguntar pra você assim, Felipe, eu vou fazer jornalismo. Que dica você me dá? Cara, primeira coisa, nunca abra mão das suas virtudes. Legal. Se você tem um objetivo e você tem suas crenças, acredite nisso. Uhum. Eu sempre fui um cara que eu fui muito desqualificado por falar, por exemplo, de automobilismo. Esporte de rico, ninguém se interessa, país do futebol. Vai ficar falando de um esporte que ninguém entende? Ô, louco, eu via você na CBN lá, programa Pois é. Pit Stop, eu me atualizava do automobilismo lá contigo, pô. Mas os meus detratores Aham. foram os melhores, foram os que mais me impulsionaram. Sabe por quê? Eu falei, cara, eu vou falar de um esporte elitizado que pouca gente sabe falar. E eu vou tentar democratizar o acesso das pessoas a esse tipo de informação. Da hora. Vou tentar facilitar para que qualquer pessoa, gostando ou não, entenda do que eu tô falando. Uhum. E eu acho que eu tento fazer isso em todas as áreas por onde eu passo. Porque eu acho que a gente vem pro norte, pro início da nossa conversa, que é a comunicação. O grande barato da comunicação é você aproximar as pessoas do conhecimento do negócio. O que adianta eu fazer a curadoria do conhecimento do negócio e só eu saber do negócio? Sem dúvida. Eu vou morrer com isso? É. O legal é eu falar pra você, falar pra Ana, a gente sair daqui colocando um HD a mais na cabeça. É. Eu sempre falo isso das viagens. O maior barato é quando você lembra da viagem e fala, putz, eu aprendi nisso naquele lugar tal. E você nunca é o mesmo que você vá para os mesmos lugares várias vezes. Né? Uhum. Então, assim, naquele dia, naquele ano eu aprendi isso. O Felipe que voltar para aquele lugar vai aprender Ele coisas é outro, diferentes. é um Felipe que chega com uma bagagem diferente e vai sair com uma bagagem Total. diferente. Legal, Léo, muito bom. Cara, a gente tem a oportunidade de fazer diferente, fazer o bem para as pessoas todos os dias. Todos os dias. Então, se Depende com da nosso, gente. com o nosso conhecimento técnico ou pessoal, de pessoa, né, de humanidade, a gente conseguir trabalhar esse conceito, putz, acho que o mundo seria muito melhor. Tamo junto. Felipe, prazer receber você aqui, cara, muito obrigado por Eu esse que bate-papo, agradeço. foi muito da hora. Valeu Bom, demais. tempo voou, Voou. né? A pauta ficou meio de lado ali, mas depois a gente conversa um pouco mais sobre a pauta, que o papo fluiu tão bem. Com Você é um cara certeza. super agradável. Eu falei, já te Obrigado. conheci há muito tempo. Exato.
Era meu companheiro lá de pit stop. Eu só não sabia que a gente se conhecia. Só um mero detalhe. Felipe, obrigado. Cara, obrigado foi mesmo. muito legal. E você que ficou com a gente até o final já sabe, né, galera? Curte, compartilha, bota um comentário. Quiser fazer uma pergunta pro Felipe, coloca aí nos comentários, a gente faz chegar até ele, devolve a resposta. Enfim, a sua interação com esse conteúdo é fundamental pra gente aumentar a relevância e fazer ele chegar até mais pessoas. Nosso objetivo é desenvolver o mundo, desenvolver pessoas e a gente precisa do teu engajamento. Beleza? PQP. Performa que pode, galera. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.